Olá, meninos, tudo bem? A gente vai continuar, né, o nosso conteúdo do livro. Pegue um livro para vocês poderem acompanhar. O que acontece? A gente vai começar hoje capítulo novo, que é o capítulo que fala sobre áreas, tá ok? Eu vou fazer um vídeo para vocês sobre áreas de quadriláteros e depois de uns 12 minutos, depois eu faço um vídeo sobre áreas de triângulos. Ainda fica um pouquinho para a próxima semana. Então vamos lá, a parte de áreas de quadriláteros, meninos, começa aqui na página 73, tá? Para quem quiser depois estudar ou acompanhar. Então vamos lá? As áreas, né, de quadriláteros que a gente estuda são de 5 quadriláteros: os retângulos, os quadrados, os paralelogramos, os trapézios e os losangos, tá? Então eu vou falar de cada um, já fiz aqui o desenho para poder adiantar a nossa aula. Vou falar de cada um. Vamos lá? O retângulo. Primeiro eu vou falar de algumas características, né, da figura, depois eu falo da área. O retângulo é um quadrilátero que tem os lados opostos iguais. Então esse lado é igual a esse lado é igual a esse. Os ângulos são de 90 graus. As duas diagonais são iguais. Deixa eu fazer elas aqui para vocês poderem ver. Elas têm o mesmo tamanho, ó. A diagonal AC é igual à diagonal BD. Então, as duas diagonais são iguais, ok? E elas são iguais e se encontram no ponto médio. Ponto médio é um ponto que divide o ângulo no meio. Então, esse lado é igual... O ângulo... Desculpa. Ponto médio é o ponto que divide o lado no meio. Então, esse pedacinho é igual a esse e esse pedacinho é igual a esse. Então, o retângulo é isso, né? Como é que é a área de um retângulo? A área de um retângulo é a base vezes a altura. A base pode ser esse segmento e a altura é esse, ou vice-versa. Então, deixa eu escrever mais aqui para baixo, que a gente circula. Ó, área do retângulo, base vezes altura. Quadrado. Os quadrados são quadriláteros que têm 4 lados iguais e 4 ângulos de 90 graus. E 2 diagonais iguais. As diagonais também são iguais. Anotem tudo, gente. 2 diagonais iguais. As diagonais também se encontram no ponto médio. Vou colocar um Mzinho ali. E nesse caso dos quadrados, a diagonal funciona como bissetriz, que é a reta que divide o ângulo no meio. Então aqui fica 45 graus, 45 graus. E as diagonais são perpendiculares. Então aqui tudo vai formar ângulo de 90 graus, ó, 4 ângulos de 90 graus. Então são essas as características dos quadrados. Qual que é a área de um quadrado? É base vezes altura também, só que como os lados são iguais, a gente fala que a área é lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Mas pode fazer base vezes altura também, que dá na mesma. Lado e lado, ok? Se precisar de calcular a diagonal, é só você fazer Pitágoras num triângulo retângulo que surge na hora que você faz a diagonal. Surgem 2 triângulos retângulos. Os paralelogramos. Paralelogramo é um quadrilátero que possui os lados paralelos e iguais. Então, esse lado é paralelo a esse e lados iguais, e esse com esse também. E os ângulos? Os ângulos não são iguais, né? Mas a gente percebe ali, olhando, que esse ângulo é igual a esse. Então, os ângulos opostos são iguais. E esse ângulo é igual a esse.
As duas diagonais não são iguais, como aconteceu no retângulo e no quadrado. Uma é maior do que a outra. Ó, essa diagonal é menor. Essa diagonal é menor do que essa diagonal. Mas elas se encontram no ponto médio das duas. Então, esse segmento é igual a esse e esse é igual a esse. E a área de um paralelogramo? Como é que é a área? A área de um paralelogramo é base, que é esse segmento aqui, vezes altura. Mas a altura, meninos, não é esse segmento inclinado. A altura é a distância de dois lados paralelos. Você pode fazer essa altura ali de fora, você pode fazer a altura lá dentro, tá? Mas você tem que lembrar que a altura não é esse segmento inclinado. Então, a área de paralelogramo, base vezes altura. Trapézios. Trapézios sempre vai ter uma base maior e uma base menor, tá vendo? Ó? Uma base maior e uma base menor. Vamos colocar ali, Bzão, Bzinho. Base maior, base menor. Base maior, base menor. Esse trapézio, esse primeiro aqui que eu fiz, se esse lado for igual a esse, né, eu tentei fazer igual, se ele tiver esses dois lados iguais, esse trapézio vai ser um trapézio isósceles. Trapézio isósceles. E esse outro trapézio, que tem dois ângulos de 90 graus, vai ser um trapézio retângulo. Trapézio retângulo. Os trapézios isósceles, que são aqueles de lá, pelo fato dele ter esses dois lados iguais, ele vai ter também esse ângulo igual a esse ângulo e os dois ângulos de cima iguais. Então, os ângulos das bases vão ser iguais. Esse ângulo igual a esse ângulo. Agora, aqui não, né? Aqui eu tenho dois ângulos de 90 graus e esses dois ângulos aqui, esse aqui chama ângulo obtuso, porque ele é um ângulo maior que 90 graus. E esse ângulo aqui é um ângulo agudo, porque é menor que 90 graus. Eles não são iguais, né? A soma dos quatro ângulos, gente, de qualquer quadrilátero é sempre 360. Então, se você pegar aqui, ó, 90 mais 90 mais 90 mais 90, 360, 360, 360. Então, aqui vai dar 360 também. A soma dos quatro ângulos de qualquer quadrilátero é sempre 360. Qual é a área de um trapézio? A área do trapézio é base maior mais base menor. Primeiro você soma, depois você multiplica pela altura e divide por 2. Então, beleza. A base maior, a base menor, a base maior, a base menor. Onde é a altura? A altura, meninos, é distância, igual eu falei aqui, ó. A altura é uma distância entre as duas, os dois lados paralelos, né? Então, esses dois lados aqui que são paralelos é a distância entre eles. Você pode fazer a altura aqui de fora ou aqui dentro, não tem problema. Aqui fica mais fácil de ver a altura, né? A altura é esse segmento aqui, tá? Agora aqui você pode fazer a altura aqui de fora, lá de dentro. Então, ok, essa é a fórmula da área dos trapézios. E por último, os losangos. Gente, losango, tá? Cadê o losango? Aqui, losango. Não é losangulo, não é losanglo, tá? É losango. O losango, ele vai ter uma diagonal maior, que é essa aqui. Uma diagonal menor, que é essa aqui. Elas não são iguais, mas elas são perpendiculares e se encontram no ponto médio, além de serem bissetrizes. Então, esse ângulo aqui é igual a esse. Os ângulos opostos são iguais, então esse ângulo é igual a esse. E esse
ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse. O losango, gente, é um quadrilátero que tem 4 lados iguais. Não é só o quadrado que tem 4 lados iguais. O losango também tem 4 lados iguais. Então, vamos colocar uns sinaizinhos aqui para mostrar que ele tem 4 lados iguais. Então, vamos colocar L, 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 L. Diagonal maior e a menor. Qual é a área de um losango? Bom, losango, como ele é dividido em triângulos, você poderia, por exemplo, calcular a área de um triângulo e multiplicar por 4, né? Já que eles são todos iguais. Pode ser assim também. Mas tem uma fórmula só para os losangos. A área é a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Essa é a área dos losangos. É isso, né? Esse nosso primeiro vídeo. Eu vou falar só de quadriláteros. Eu vou fazer agora um vídeo para falar sobre triângulos. Tá ok?